Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Já fui ali, fiz uma merenda, já escovei meu dente, já fiz ali, tomar um suco aqui de maracujá, né? Para ter aquela calma, aquela tranquilidade para a gente continuar nosso estudo, né? Qual é o estudo que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? O que foi? O que é o coração espiritual? Então, o que é que a gente viu, né, nessa primeira parte? E por que temos que guardar o nosso coração espiritual? Então, são perguntas que a gente respondeu na primeira parte, não foi? Ele falou que no âmbito da espiritualidade, o coração é geralmente entendido como o centro das emoções, sentimentos, decisões morais, sendo o local aonde provém nossa natureza interior e espiritual. Ela simboliza a sede da alma, então simboliza, tá? O coração simboliza a nossa sede da alma. A fonte do amor, fé, esperança, perdão, né? Onde encontramos a presença de Deus. Em termos espiritual, o coração é mais do que um simples órgão físico. Então, não é o órgão físico. É o centro da nossa vida espiritual e intelectual. Um lugar da nossa emoção mais profunda e das nossas decisões mais importantes. Então, pessoal, a gente viu na primeira parte, né, que no contexto, né, geral da espiritualidade, o coração é o centro das nossas emoções, sentimentos, decisões. É a nossa consciência, pessoal. É a nossa natureza interior espiritual. Então, quando está falando ali na Bíblia, você está falando da sua natureza interior espiritual. Entende? Agora, que essa natureza espiritual elevada está conectada a esse coração físico. Por isso que é identificado aqui como o coração, mas não é o órgão, tá? Não é esse órgão, ele está ligado ao processo do coração espiritual. Entende, pessoal? Eu tenho que dar ênfase nisso, né? Porque teve os aí que eu vi na internet, ele não entende o que é o coração quando a Bíblia fala na Bíblia ali. Ele está pensando que é coração, coração de carne, tá? Esse coração espiritual está interligado a esse coração de carne aqui, tá, pessoal? Ele está interligado. Mas quando está falando o coração da Bíblia ali, está falando da sua natureza interior espiritual, da sua essência, né? Da sua consciência. Está falando disso. Entende, pessoal? E é por isso que a gente não pode deixar endurecer a nossa consciência, o nosso coração, a nossa consciência, né? Tiver um serviço duro, porque senão a gente não se conecta a Deus. É nesse coração que você se conecta a Deus. É o seu espírito, né? A sua essência. Entende, pessoal? Entendeu que coração não tem nada a ver com coração físico? Ele está interligado, mas não tem nada a ver quando está falando na Bíblia, está falando do coração espiritual. É por isso que a minha pergunta, o que é o coração espiritual? Eu tenho que vir explicar aqui que eu vi alguns erros aí, tá? Alguns pastores, algumas pessoas espirituais da espiritualidade errando, porque estava falando, não entende o que é coração. Então tem que vir explicar às pessoas, tá? Entendeu ou não? Aí é onde a gente parou, pessoal. A gente parou aqui, a segunda parte, né?
O estado em que se encontramos o coração depende do estado espiritual, moral de todas as pessoas humanas. Então, depende, tá? O estado que seu coração está. Por isso que está falando estado, porque está falando da consciência. Então, depende da vibração que você está vibrando, a sua consciência. Tá? Então, o que você está vibrando é o que seu estado, seu coração, estado espiritual está moralmente, né? Tá? Então, moralmente, uma pessoa moralmente está praticando coisas aí, mentindo, eticamente. Você acha que ela está com o coração voltado para Deus, pessoal? É impossível, né? Aí ele fala, ao coração pertence não só o sentimento, mas também o entendimento, a consciência e outras potencialidades espirituais do homem. Então, tudo isso aí está no coração, tá? Coração é o âmago da coisa. Aí ele fala, uma das formas de nos abrirmos para perceber o ensinamento espiritual é permitir que ele, o coração, né, frua em nós, por meio de nós. E cultivamos um sentimento de amor e de cuidado para com tudo e para com todos. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Cultivar esse sentimento de amor, não deixar outro sentimento invadir nosso coração. E levar em conta que somos parte de uma vida única e que, mesmo sendo indivíduos separados, formamos parte de um todo. Então, mesmo a gente estando separado aqui, pessoal, fisicamente, tá? A gente está unido pelo coração. Então, as pessoas que vêm aqui no meu canal me assistir, ela une a energia, ela se une ao coração dela a Deus, ela está unida a mim espiritualmente. Entende, pessoal? É isso que os que estão na carne não entendem, tá? Esse sentimento de amor pelo todo vem de dentro. Então, vem de dentro, vem do seu interior, de nosso interior, de nosso coração. Então, vem de lá, pessoal. Por isso que a gente tem que guardar o coração para não sujar ele e esse coração tem que ser voltado a Deus, pessoal. Por isso que o primeiro mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, não pode, tá? E se você não for de todo o coração, não está servindo a Deus, tá, pessoal? A mente não consegue compreender-se sozinha, porque não faz parte do seu pertencimento. Unir, mas sim discriminar, separar e analisar. Então, a mente faz isso, mas o coração quer unir, pessoal. Por isso que a gente tem que equilibrar a mente para ele estar de acordo com os sentimentos que vêm do coração espiritual elevado, né? Que é o amor, a alegria. Você tem que colocar sua mente aí. Por isso que é mente e coração. Mente, então, aí você se conecta à espiritualidade. Aí ele fala, cadê? Aí ele fala, outra forma de abrirmos o trabalho espiritual é buscar nos compreender de nossos apegos objetivos materiais. Então, tem que tirar isso aí do coração, tá? Para que Deus ele seja a primazia no seu coração. Assim podemos colaborar para nosso crescimento e evitar a criação de laços desnecessários. Então, a armadilha, né, da matrix do inimigo, tá? Ele está preparando um laço para prender seu coração. E o que? Vai fazer com que você não cresça espiritualmente. É isso que ele tá, é o trabalho deles. E tem muito caindo, tá?
Aí o que é que ele fala mais? E quando começamos a florescer em nós, sentimos o sentimento de desapego, esquecimento, serenidade, ausência de conflito psicológico. E quando passamos a dar importância mais a importância a Deus, é quando passamos a dar mais atenção à necessidade de nossos irmãos do que aquele que se apresenta a nós mesmos, que sabemos que o nosso instrutor espiritual está trabalhando internamente conosco. Então, a gente dá atenção aos irmãos, né? Ajuda aqueles irmãos que... Então, isso começa a refletir o amor que está no seu coração. E aí os instrutores espirituais estão trabalhando internamente conosco, os mentores, os anjos. Por isso que o cara que teve a EQM, ele encontrou o mentor, aí perguntou ele, por que você me ajuda e não ajuda? Porque você está ajudando as outras pessoas. Se você sair dessa frequência de ajudar, eu não vou mais lhe auxiliar, lhe ajudar. É assim que funciona, pessoal, tá? Aí o que mais? Esse processo se dá no coração e não na mente. Então, tem que vir do coração, pessoal. Quando a mente reconhece que há algo profundo do qual ela participa diretamente, está em andamento, pode produzir nela certa resistência. Então, pessoal, é isso que a gente tem que controlar nossa mente para que ela foque no nosso interior, na conexão, nas coisas que vêm da alma, tá? Do nosso coração, né? Porque a nossa mente fica levando para lugares, então a gente não se conecta. Essa é a nossa dificuldade, tá? Principalmente as pessoas que não entendem isso têm a maior dificuldade de se conectar com Deus por causa disso. O pior, se ela tiver problemas emocionais, né? Problemas, é aí que a dificuldade aumenta de ela se conectar com Deus. Por isso que eu estou falando, quem tem esse problema tem que procurar cuidar, pessoal. Porque senão você não vai ter a conexão, tá? Aí ele fala, é preciso estar, então, saber lidar com a situação, pois o apoio da mente pode ajudar muito. Então, se a sua mente estiver focada para as coisas da alma, do coração, vai dar certo. Caso contrário, pode ocorrer uma permanente desarmonia entre a mente que não compreende, não concordou e resolveu agir de conta própria, e o coração, onde acontece o trabalho espiritual em um nível mais profundo. Então, você tem que fazer com que a sua mente se volte para as coisas do coração. Se ouvir a intuição, a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade. Você tem que fazer a sua mente assim. Não deixe a sua mente levar para fora, pessoal. Porque a mente ela quer levar para fora, não para dentro. Essa é a dificuldade das pessoas, tá? Principalmente quando ela está presa aqui, a matrix aqui. Aí ela tem dificuldade de encontrar Deus, tá? O que mais, pessoal? Uma forma de incluir a mente no processo de elevação espiritual que o coração já experimenta é o estudo de assunto sagrado. Então, por isso que quando você está estudando aqui, eu estou levando a sua mente para essas coisas intrínsecas, essas coisas interior, sabe? Eu leio a Bíblia, então está levando você para essas coisas interior. Aí ele fala, outra lembrança constante de Deus em nosso interior. Então faz a gente lembrar. Então quando eu leio aqui, Deus vai abençoar, que não sei o que, eu leio um versículo bíblico, está trazendo essas coisas interior.
Se durante o dia, ao executar a nossa tarefa concreta, lembramos dele, certamente então lembramos de Deus, né? Estabelecemos com ele ligação cada vez mais estreita, estaremos nos abrindo para o contato espirituais mais elevados. Então, se a gente cumpre o nosso dever aqui, né, de orar, meditar, nossas práticas, a gente vai, né, fazer com que a nossa mente ela seja doutrinada. É por isso que eu falo com os irmãos, né? Coloque uma rotina. A gente não tem a rotina de todo dia comer? Coloque uma rotina de você, pelo menos, meditar, orar uns 20, meia hora todo dia. Porque você aí já vai posicionando a sua mente para as coisas, a ligação, né? Você vai estabelecer com Deus, pessoal. Então você vai se abrir para o contato espiritual mais elevado, tá? Então faça isso, pessoal, tá? Eu sei que a gente, agora mesmo eu tive que sair, né? Acordei cedo, tá? Para não atrapalhar eu gravar meu vídeo. Fui lá, fiz as compras, tá? Resolvi o que eu tinha de resolver. Amanhã já vou pagar outra coisa, vou sair pagar as contas aí, tá? Mas é isso, é a nossa vida aqui nessa. Mas a gente tem que tirar um tempo. Então, quando eu cheguei, preparei o estudo, meditei, orei e gravei a primeira parte e estou gravando agora a segunda. É assim que eu faço, meu. É minha rotina, tá? Por isso que se a esposa ou a mulher vai estar do meu lado, ela vai ter que aguentar essa rotina aí. Tem que ser uma pessoa espiritual, tá? Senão, não vai bater, tá? O coração não bate, né? Entende? Aí, o que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse coração espiritual, pessoal? Você acha que quando a Bíblia está falando de coração, de que coração ele está falando? Está falando desse, que é da nossa essência, da nossa consciência, da nossa alma, pessoal. É esse coração que a Bíblia está falando. Não é coração de carne, não, tá? Tá interligado, tá? Por exemplo, o meu coração espiritual agora, minha consciência, está interligada com esse coração físico. Por isso que alguma coisa, as emoções que a gente sente, o coração bate mais rápido, tá? Quando você se apaixonou, vê uma pessoa que seu coração não aguenta ver, você começa, seu coração, a emoção começa, né? Não é assim que acontece? Ai, meu Deus, eu gosto dessa pessoa. Quando eu vejo ela, eu começo a me tremer. Então, você está expressando a emoção ali do seu coração, tá, pessoal? É bom sentir essa coisa, tá? É maravilhoso, tá, pessoal? Ah, aí, como é que fala? É a Bíblia, né? 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos ler aqui, pessoal. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Né? Saul, não foi? O Senhor não vê como o homem, como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, o Senhor está olhando o seu ser espiritual. É isso que ele está falando. Ele não está olhando o homem do ego, esse homem não, tá? Os homens aqui, ele vê esse homem aqui do ego. Ele escolhe se o cara for bonito, o cara tem dinheiro, o cara tem uma altura, tem uma aparência, né? Foi assim que Samuel foi escolher lá Saul, né? Mas Deus disse assim, eu pô, já rejeitei ele, já rejeitei. Eu não vejo, tá, Samuel, como você vê, como o homem vê, que vê a aparência. Eu tô vendo ali o coração. Então, qual foi que ele escolheu? Deus escolheu.
Escolheu Davi, né? Porque o coração de Davi, Deus conhecia o coração de Davi, tá? Então, é isso que escolhe, tá? O que mais, pessoal? Romanos 6:17. Mas graças a Deus, porque embora você tenha sido escravo do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi lhe transmitida. Então, pessoal, a gente, embora você tenha sido escravo do pecado, né? A gente estava escravo, mas a gente passou a obedecer de coração a forma de ensino que foi transmitida. Então, o ensino do Evangelho de Cristo. Você tem que receber de coração, tá, pessoal? Não pode endurecer, tá? Se endurecer, não tem conexão. A conexão vem por essa conexão com o coração. Aí, por isso que ele fala aqui, ó, Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, espírito equilibrado, né? Então, ele manda criar um coração puro. E esse coração puro está nessa conexão, pessoal. Tá? Que é do nosso espírito, né? A nossa essência é pura, nessa essência divina. Então, tem que criar esse novo homem, tá? Segundo o coração de Deus. Ao que mais, pessoal? Ezequiel 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Então, o que é que ele está falando, pessoal? Ele vai dar um coração novo. Então, um espírito novo. Então, você vai ser uma nova criatura. E porém um espírito novo, tá vendo? Tirarei de você o coração de pedra, então aquele coração duro. E darei um coração de carne, então um coração mais com sentimento de amor, tá? Tem que tirar esse coração de pedra, tá, pessoal? Senão Deus não vai operar. Deus vai fazer esse trabalho. Se você permitir que ele faça esse trabalho de dar um novo coração. Aí, o que mais, pessoal? Provérbio 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, de que coração ele está falando? Desse coração de carne? Não, pessoal, ele está falando do coração espiritual, que é o seu ser. Então, guarda o seu ser puro, não suje ele, tá? Não contamine ele, porque desse coração puro aí depende toda a sua vida. A vida está aí. Porque você é esse ser aí puro, esse ser espiritual, que foi manchado aqui, tá, pessoal? É manchado aqui diariamente, tá? E a gente precisa ir se purificando. Senão, não tem conexão com Deus, tá? Aí o que mais? Ezequiel 11:19. Darei a ele um coração não dividido e porei um novo espírito dentro dele. Retirarei retirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Então, ele disse que vai colocar um coração não dividido, então um coração novo, coração firme, o novo espírito para essa pessoa. Então, ela é a nova criatura. Quando você abre o coração, conecta com Deus, com a espiritualidade, você se transforma num ser espiritual. Tá? É isso que tem que acontecer, tá, pessoal? Eu estou trabalhando aqui para isso. Tá? Com toda a dificuldade, zoada, barulho, interferência, a gente está trabalhando para isso.
Aí ele fala, Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Então, Deus, tá, pessoal? Se o seu coração ele tem doenças, sabe qual é a doença do coração, pessoal? São o pecado, essas coisas, tá? Então, se você deixar o pecado dominar seu coração, o seu coração vai lhe enganar. O pecado vai lhe enganar. É a doença do coração. Então, pode se tornar incurável isso aí. Não deixe, pessoal. Por isso que não deixe. Por isso que qual é a minha pergunta lá? E por que temos que guardar nosso coração espiritual? Por causa disso. Porque senão você pode ficar com essa doença incurável aí. O pecado tomar conta, então o seu coração agora só deseja coisas contrárias à espiritualidade, coisa contrária a Deus. Não deixe, tá? Porque senão esse coração vai enganar você, tá? Quando ele está conectado com a verdade, não existe engano, tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 3, versículo 8. Não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, pessoal, eu já até falei esse versículo aqui, né? Eu dei um estudo sobre isso. Mas é sempre bom repetir, né? Porque não endureça o coração. Teve muitas pessoas aqui no meu canal, pessoal, né? Endurecer o coração. Para que você está fazendo isso, pessoal? Você está endurecendo para mim? Não, para o seu Deus, para a sua espiritualidade. E esse endurecimento de coração é como a rebelião. Você está se rebeliando contra o Deus, a sua espiritualidade. Que foi quando, durante o tempo da provação no deserto, né? Os povos lá israelitas endureceram o coração. E caíram, né, pessoal? O que mais, pessoal? Provérbio 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, a gente tem que colocar nosso coração no Senhor, pessoal. Confiar no Senhor de todo o coração. E não é porque você tem entendimento, não é que você é alguma coisa, que você é alguma coisa. Você tem que confiar. Tudo isso é porque o Senhor está operando na minha vida. Isso é confiança. É por isso que eu sempre, quando eu termino aqui, eu digo, se Deus permitir, se Ele quiser, né? Ele me capacitar, eu estarei aqui. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque muita gente tem se desviado, a mente dele leva um entendimento, ele acha que aí ele fica longe do Senhor, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 14, versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, se seu coração, né, que é o seu ser, está em paz, vai dar vida ao corpo. Está com alegria, está em paz. Mas se ele está com inveja, está com ódio, esse sentimento aí no seu coração, vai apodrecer os ossos, então vai dar câncer. Você entende agora porque, às vezes, muitas pessoas têm aparecido com câncer? Tem alguma propensão física do que a gente comemos, do que a gente bebemos? Tem, mas muitas coisas acontecem pela propensão de coisas que as pessoas estão colocando frequências negativas dentro do coração dela, como inveja, ódio, mágoa, ressentimento. Então tudo isso, tá? Vai adoecer você. Tira isso do coração, trabalhe isso, tá, pessoal? Perdoe as pessoas. Por isso que Cristo mandou, porque
Cristo está cuidando da sua saúde, desse coração, tá? E as pessoas não entendem, tá? Aí o que mais? Cadê onde eu parei? Aqui. 1 Tessalonicenses 3, versículo 13. Que ele fortaleça o coração de vocês, para seres irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todo o seu santo. Então, que Deus, né, fortaleça o nosso coração, para a gente ser irrepreensível em santidade diante de Deus Pai. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a vinda do nosso Senhor. Então, a gente tem que guardar nosso coração, tá, pessoal? Não manche ele. Não deixe ódio, inveja, coisas entrar no seu coração, pessoal. Porque isso vai afastar você do verdadeiro Deus, tá? Vai afastar você. Você vai ficar como as outras pessoas, procurando Deus. Aonde está Deus? Onde está Deus aqui? Tá? E isso é uma cegueira espiritual. Tá? Aí ele fala, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, é o primeiro mandamento. Aí o segundo depois é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração. Então, busca essa conexão. Então, é interior, pessoal. Tá? E de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, quando você busca entendimento de toda a alma, se dedica ali às coisas, a buscar a Deus espiritualmente, então, quando você se conectar, aí você tem um amor de Deus no seu coração. Então, você agora vai amar o próximo como a ti mesmo, porque você tem o amor de Deus. Mas se você não tem o amor de Deus, você não vai amar o próximo. Não tem, não pode dar o fruto. Se não tiver na videira, tá? O que mais? Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Então, é isso, tá? Então, aquele que se conecta a esse coração puro, a essência, então, ele vai ver Deus na vida dele. Ele vai ver Deus operando. Então, ele não vai escrever na live assim, Deus nos abandonou, porque ele está conectado. Então, a gente pode falar que Deus nos abandonou, pessoal? A gente que está conectado a Deus, a gente não pode, tá? A gente não pode falar. Aí o que mais, pessoal? Cadê, meu Deus? Aonde foi que eu parei? Aqui, Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto do que tem um coração quebrantado e salva o de espírito abatido. Então, o Senhor está perto daquele que tem um coração. Então, o que? O espírito dele, né? Quebrantado. E salva o de espírito abatido. Então, aquele que está com o coração abatido, Deus vai dar consolo a ele, vai salvar ele. Entende, pessoal? É isso, tá? A gente tem que... Deus vai estar perto da gente se a gente tiver esse coração quebrantado. Aí ele fala, Provérbio 21, versículo 2. Todo o caminho do homem lhe parece justo, mas o Senhor pesa o coração. Então, tem gente que está fazendo o caminho dele aí, ele pensa que é justo aos olhos dele, mas Deus está sondando o coração para ver se tem verdade ali. Você está de coração fazendo aquilo para se fosse com Deus, mas às vezes não vai ser. Deus está pesando para dar
segundo as suas obras. Por isso que ele está fazendo isso, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 27, versículo 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, a sua essência, né, reflete quem é você verdadeiramente. Porque o coração é nossa essência espiritual. Lembra lá? Então, por isso que ele está dizendo, como a água reflete o rosto, você olha seu reflexo na água, você vê seu rosto. Assim é o coração, reflete quem somos nós verdadeiramente, o nosso ser espiritual. Vai revelar. Não tem como, tá? Comportamento, as coisas, vai aparecer. Aquele que é espiritual, ele vai aparecer. Não tem como esconder, tá, pessoal? Aí o que mais? Salmo 37, versículo 4. Deleita no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, o que é esse deleitar, pessoal? É você se entregar na mão de Deus. E ele aí, as coisas que você tem no seu coração, ele vai lhe desejar. Mas aquilo que está no coração de uma forma elevada. Se for bagaceira, tá? Esqueça que Deus não vai satisfazer isso, tá? Esse desejo do coração, tá? Bagaceira, não vai. Aí o que mais, pessoal? Meu Deus, que besteira, né, pessoal? Aí ele fala, Jeremias 29, 13. E buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Então, a gente só pode encontrar Deus, pessoal, quando a gente busca de toda a nossa alma, de todo o coração, com a nossa essência. Senão não encontra. Você pode ir para... eu fui para a pirâmide do Egito, eu fui lá para a igreja lá, não sei o que, da onde. Eu fui para... Você pode ir para onde você quiser, tá? Mas se você não buscar de todo o coração, não vai encontrar esse Deus. É por isso que vocês vão colocar na live. Deus nos abandonou. Por que esse camarada colocou isso lá? Dizendo assim, Deus nos abandonou, a gente está aqui a ver navio agora. Por que ele colocou isso? É a prova do que ele está sentindo. Ele não está conectado a esse Deus. Por quê? Ele não buscou de todo o coração. Ele não sabe nem aonde está Deus, tá? É a primeira coisa que acontece, a pessoa não sabe onde está Deus, tá? Muitos estão assim, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado do cabelo, no uso de joia de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto no coração. Então, o homem interior, que é do coração puro, o coração espiritual. No incorruptível traje, então, esse homem do coração espiritual interior, né? Ele tem um traje incorruptível de um espírito manso e que é precioso diante de Deus. Então, é esse homem que a gente tem que refletir. Não é o homem exterior, como as mulheres estavam se enfeitando a parecer bonita, tá? A gente tem que cuidar, tá, pessoal, da matéria, mas não com exagero frisado do cabelo, colocar ouro. O ouro que tem que brilhar é esse homem interior do coração. Esse é o ouro verdadeiramente que você tem. E você tem que guardar esse ouro no seu coração. Não deixe esse ouro parar de brilhar, tá? Entende, pessoal, que Pedro estava falando? Aí o que mais? Provérbio 3,
versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece todo o teu caminho e ele endireitará tuas veredas. Então, reconhece que você está no o caminho que você está traçando, não é o caminho do Senhor. Reconhece. E aí ele vai endireitar suas veredas. Ele vai trabalhar no seu ser. Deus quer trabalhar, pessoal, no ser das pessoas. As pessoas estão endurecendo. Algumas estão endurecendo, algumas estão dormindo ainda. Precisa acordar. Outras estão já mortas, tá? Espiritualmente. Precisa ressuscitar esse coração aí. O coração não está batendo mais, espiritual, né? Entende? Então, é o que eu estou aqui, a espiritualidade me usando para fazer esse trabalho, para ver se alguém ressuscita, acorda aqui, tá? E começa a buscar as coisas de Deus, fazer o bem, buscar a justiça, tá? Então, é o que eu estou fazendo aqui. É fácil? Não é, mas eles vão fazer o trabalho. Eles só estão me usando aqui, tá? Aí ele fala, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o vosso tesouro, tá vendo? Aí também estará o vosso coração. Então, aonde está? Se você coloca o seu coração aí em dinheiro, as coisas aqui material, então Deus não está aí. Não podemos colocar o coração nisso, porque a gente está fazendo a rebelião, porque o seu coração foi feito para a morada de Deus. Ele é como um templo para Deus, tá? Muitas pessoas ficam preocupadas em fazer o templo físico, mas esquece de preparar o templo verdadeiramente que Deus fez, tá? Colocando esse coração em outra coisa. Então, Deus não vai poder operar, tá? Se tem algo lá, você está colocando em dinheiro, em coisas, aqui você sabe enchendo o coração de coisa, de mágoa, de ira. Não vai, Deus não vai operar nisso. Ao que mais? Provérbio 3, versículo 3 e 4. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, pessoal, não desampare a benignidade, então a bondade e a fidelidade. Ata isso no seu pescoço. Mas que pescoço? No nosso pescoço físico? Você entende, pessoal? Aí ele diz, escreve na tábua do teu coração. Então, como é que eu vou escrever na tábua do meu... O coração tem tábua? Entende, pessoal? A Bíblia, entende, está falando dessa conexão que a gente vai ter no coração. Então, quando você achará graça e bom entendimento, quando houver essa conexão aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então, você vai ser uma pessoa de graça, para transmitir a graça, a espiritualidade para os homens, tá? Eu estou tentando fazer isso, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Vamos lá. Provérbio 3, versículo 1 e 2. Cadê? É aqui? Não. É aqui. Provérbio 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, o coração alegre, em paz, ele vai ser um bom remédio, mas o coração, o espírito abatido vai secar os ossos, vai fazer que fique com câncer. O que mais? Provérbio 3, versículo 1 e 2. Filho meu, não esqueça da minha lei, e em teu coração guarde o meu mandamento, porque ele aumentarão teu dia e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, entende, pessoal? A gente tem que guardar
no nosso coração os mandamentos, a lei de Deus, para a gente começar a colocar isso em prática, vai aumentar nossos dias e vai acrescentar anos de vida e paz. Talvez a gente era já para ir, tá, pessoal? Talvez eu poderia ir naquela pandemia que teve aí, mas por que que Deus segurou? Porque ele sabia que eu ia fazer o trabalho da espiritualidade. E agora ele está mantendo, às vezes, a gente aqui livrando de muitos mal por causa disso. Porque você está observando as coisas espirituais que está no teu coração. Entende, pessoal? Ó, tá vendo? Soluço, tá? Sempre quando eu como carne é assim, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, até a nossa contribuição, tá? Seja ela de que for, tá, pessoal? Porque contribuição pode ser voluntária, pode, tá? Ser qualquer coisa que você contribua para a espiritualidade. Foi por isso, pessoal, que eu coloquei. Tá, todo meu vídeo aí tem o meu Pix aí. Mas você não veio aqui pedindo a você. Eu espero que isso suja no seu coração. Porque foi assim, tá? Que começou que teve pessoas aqui, estava sendo abençoada. Aí perguntou, irmão, como é que pode ajudar você? Como é que pode ajudar? Aí, quando apareceu as pessoas que sentiram isso, que queriam ajudar que eu fazer esse trabalho espiritual, eu coloquei o Pix. Você vê que meus vídeos antes não tinha, eu não colocava nada, não peço nada. Você vê nos meus vídeos, você vê eu pedindo alguma coisa aqui, né? Os falsos profetas já tá aí fazendo isso. Já tá aí fazendo isso com vocês. Você não vê eu fazendo isso. Por quê, pessoal? Eu tô na direção da espiritualidade. Eu tenho que deixar você, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, eu tenho que deixar que isso suja no seu coração, para que não suja tristeza. Porque eu vou dizer aqui, vai ter que dar aqui R$ 1.000, R$ 100, e pessoas que não têm, pessoal. Isso vai causar uma tristeza. Não é por necessidade que você tem que dar. Oh, meu Deus, irmão Samuel, olha como ele está. Oh, meu Deus, eu vou dar. Não, não é assim. É surgir aquela vontade de você contribuir. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Tá? Então, por isso que eu não peço aqui, tá? Por isso você não vê o vídeo aqui. Uma pessoa aqui do meu canal falou: ô irmão, por que não pede aí, tal, não sei o quê, para contribuir aí com você, ajudar, tal, não sei o quê. Não, não é na direção. Tem que surgir no coração da pessoa. Ela está aqui assiduamente assistindo, ela está sendo abençoada, ela está recebendo a frequência boa, a espiritualidade vai tocar no coração dela para ela contribuir com o que for. Pode ser com a oração, né? Não é só dinheiro, a contribuição não é só dinheiro, mas vocês estão acostumados pelos falsos profetas, pessoal. Vocês estão acostumados pelo falso profeta de tudo, a contribuição, tudo é dinheiro, porque eles fizeram isso para tirar dinheiro de vocês. Olha aí, pessoal. Olha agora como é que tá aí. Aqui eu não faço isso, estou na direção da espiritualidade. Ai, irmão Samuel, mas você não precisa das coisas? Eu preciso, pessoal. Eu preciso. Mas tudo na direção da espiritualidade, tá? Porque não vou explorar ninguém,
fazer ninguém. Isso tem que surgir um desejo no seu coração para você contribuir com alegria. Tá? Aí o que mais, pessoal? Salmo 31, 24. Esforça-te e ele fortalecerá o vosso coração, vós todo que esperai no Senhor. Então, todo que está esperando no Senhor, você tem que se esforçar e ele vai fortalecer o coração, ele vai lhe dar força ao seu espírito, à sua alma, para você continuar a sua jornada, tá? Aquele que espera no Senhor, aquele que está na promessa de Deus, de Cristo, tá? Quem não tá, não vai receber força. Salmo 19, 14. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a sua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Então, pessoal, até a meditação que a gente tem que vir do coração, pessoal. Tá? Eu tenho reparado algumas meditação, oração também, tá? Então, essas coisas que vêm do coração, pessoal, eu sinto muito, né, que tem muitos aí que estão cobrando essas coisas. Isso é como uma doação, pessoal. Vocês não podem cobrar isso. Tem pregador que vai cobrar para orar na igreja, se vai na igreja, vai cobrar para orar lá pelas pessoas, pessoal. Eu sinto muito, tá? Que o engano tá aí, e se vocês ficarem nesse meio, vocês vão participar desse engano, vai ser terrível para você, tá? Sinto muito, tá? Isso no meio aí do contexto religioso em geral, todo mundo tá agindo assim, tá? Aí João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, Cristo e o Deus Pai, ele vai fazer morada onde? Morada na gente. Então, aonde é que é essa morada de Deus e de Cristo? No coração, pessoal. É claro, Cristo é bem claro. Então, se a gente está guardando a palavra, as coisas boas, está observando, fazendo o que Cristo ali está observando, fazendo. Então, se a gente está guardando, Cristo está morando no nosso coração e o Pai também. Entende, pessoal? Ao que mais? Efésios 1, 18, versículo 21. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Então, você já viu o coração ter olho, pessoal? Olha o que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que está orando para que o olho do coração, então, ele está falando do coração espiritual, que é a sua alma, o seu ser espiritual. Coração de vocês seja iluminado, então, receba a iluminação, que é Cristo, a fim de conhecer a esperança para a qual ele chamou, que são a riqueza da glória e a herança dele concedida aos santos, incomparável grandeza do seu poder, para conosco que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita na região celestial, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, teve muitos falaram, né? Ah, não precisa mais agora cultuar a Deus, a Cristo, não. Foi no tempo dos apóstolos. Aqui, olha a resposta, pessoal. Né? E todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, né? Olha o que o apóstolo fala, mas também na era que há de vir. Tá, pessoal? É a resposta para aqueles aí, tá?
Aí o que mais? Romano 8:27. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aquele que examina Deus, né? Ele do coração, ele é a intenção, ele vai saber a intenção do Espírito. E ele que é, segundo Deus, intercede pelo santo. Então, o Espírito Santo está intercedendo, está trabalhando. Você que tem o Espírito de Deus. Quem não tem, tá? Procure a conexão. Romanos 10, versículo 9. A saber, se sua boca confessare ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, é com a boca que se confessa, mas o coração tem que crer. Senão, não funciona, tá? Algo que mais? Romanos 10, 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a boca, ele vai reagir o que o coração está na justiça de Deus, tá? Então é isso, o seu comportamento vai dizer. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, vai guardar o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, porque esses dois é importante, pessoal. É o que abre a espiritualidade, o coronário. Então, mente e coração tem que estar alinhado, que vai abrir a conexão com Deus, com a espiritualidade. Se não tiver alinhado, não funciona. Aí o que mais? Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, através do Espírito Santo, Deus derramou o amor dele no nosso coração. Ele está morando lá, tá? Será que ele está morando no seu coração? Examine, tá? 1 Pedro 3,15. Antes santificar em Cristo como Senhor em vosso coração. Então, é no coração que você tem que se santificar. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor. Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em você. Então, qualquer que vai pedir a razão, a gente tem que estar preparado. Tá? O que mais? Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim e com a boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só no mandamento de homem, e que foi instruído. Então, é o que está acontecendo hoje. Você viu que Deus viu aquele povo lá, Isaías, mandou a Isaías, avisa esse povo, ele está buscando aí, está atendendo o preceito do homem, está me aproximando só com a boca e com o lábio. Mas o coração dele está longe. Então, se o coração estiver longe, não adianta, tá? Como é que é o coração longe? Você está, por exemplo, em um grupo religioso, você está cantando, mas não é de coração. Você está praticando coisa, tá? Errada, tá lá, mas o seu coração não está ali, contrito com Deus. Então, isso é você estar longe. Então, você obedece mandamentos de homem. Entende, pessoal? É duro, né? Mas é a verdade, tá? Aí o que mais? Hebreus 10, 22. Cheguemos com um verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, pessoal, cheguemos com um coração verdadeiro. Se não tiver verdade e aquela inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, então,
Por isso que a consciência tem que ser limpa. O corpo lavado com água limpa. Então, com a palavra. É a palavra que vai limpar. Vai começar a dizer isso para você fazer, isso para não fazer. Vai começar a começar a limpeza aí na sua alma. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Então, por que ela vai limpar? Porque ela é viva, eficaz e mais penetrante de qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Então, intenção do seu ser espiritual. Tá? É isso que é a palavra, porque ela é viva. Então, quando você ouve ela, a palavra, ela começa a mexer com você. Por isso que quando eu estou lendo aqui, pessoal, começa a tocar em alma aí. Já teve pessoas aí que estavam me assistindo aí, caiu em pranto aí, chorou aí igual uma criança. Mas é bom, porque tá tocando em você, tá limpando ali você, tá preparando o homem espiritual, o seu coração para a morada de Deus, tá? Isso é bom, pessoal, não é ruim não. E o que é que você não precisa fazer? É isso aqui, ó. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, é isso que Cristo está. Cristo está batendo na porta para entrar no coração. É aí que ele quer fazer morada. Ele e o Pai. Eu e o Pai, se você guardar mesmo, eu e o Pai viemos para você e fazemos morada nele, fazemos morada em você. Mas você tem que abrir. Onde você ouvir a voz, o toque, né? A intuição, o toque da espiritualidade. Abra a porta, tá, pessoal? Abra a porta para que você, Cristo faça morada em você. Tá certo, pessoal? E aí o que? Entrarei em sua casa. Que casa é essa? É a casa que você construiu? Não. Coração. E cearei com ele e ele comigo. Então, a ceia vai acontecer. Você não quer participar da Santa Ceia? Então, abra o coração. Tá certo? Essa é a verdadeira ceia, tá? Não é essa ceia aí que a religião tá lhe ensinando, não, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí que vocês estão dando uma visualização. Espero que vocês continuem, tá, pessoal? A trabalhar a espiritualidade. Eu sei que é difícil. É para mim, é para você, é para todo mundo, tá? Que é espiritual. É difícil viver aqui nessa realidade. Tem consciências aqui ainda muito, como é que se diz? Muito assim ainda não entendendo, dormindo, tá? Mas Deus vai cuidar disso, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!